Salve rapaziada, e aí, como é que vocês estão? Bom, o Shenfan acabou transmigando para o mundo de artes marciais. No entanto, ele não tinha o chamado espírito marcial, e por isso ele era apenas mais uma pessoa comum. Ainda assim, o nosso prota, com todo o seu grande carisma, acabou conquistando grandes continentes, forças armadas e se tornou um dos mais poderosos nessa história que eu vou contar hoje. Bom, a história começa com o nosso protagonista Shenfan. Ele estava bem feliz porque finalmente havia terminado seu trabalho. Essa garotinha na sua frente é o seu sistema. Bom, mais um sistema, né? Ele o chamava de Deusa Suprema, aparentemente uma entidade muito importante. Ela viu o protagonista fazer o seu trabalho que ela mandou e lembrou que ele mesmo havia dito que não ia fazer aquilo, pois ele mesmo nunca ia bordar na vida. Bom, acabou que ele acabou fazendo mesmo sim. Nesse momento, o Shen pulou até ela e gritou com um brilho nos seus olhos. E já que ele tinha terminado o trabalho que ela pediu, nesse momento ela tinha que ensiná-lo a cultivar. O sistema havia falado que ainda não era a hora certa, mas o Shen acabou gritando que ele já havia terminado a sua tarefa e por isso ele merecia isso. O maluco tinha feito de tudo, filho. Até estudar caligrafia, poesia e enfim, canto. Tudo que tinha pra fazer ele fez. Ele já havia dominado tudo isso e até mesmo havia estudado a agricultura. O maluco estava bem disposto e havia feito tudo que ela tinha pedido. Ele havia alcançado nada mais, nada menos que o título de Deus em todas as áreas que lhe foram propostas a estudar. Seja pesca, extração de madeira e whatever, mano. O protagonista tinha levado apenas 10 anos pra fazer tudo isso. Em 10 anos ele masterizou tudo que tinha pra fazer. O cara era muito bom. Dessa forma ele já não aguentava mais seguir apenas as ordens e não recebeu o que ele tanto procurava, que era cultivar. Dessa forma ele segurou a garota, enquanto chacoalhava ela e dizia que já havia se passado 10 anos, e perguntou se ela não tinha vergonha na cara de não passar logo o que ele precisava. Bom, o sistema havia assistido tudo que ele fez, e respondeu que estava do lado dele por todos esses anos. Bom, ele disse que ela até ficou do lado dele, mas foi apenas deitada vendo o tanto que ele trabalhava, e em poucos momentos ela permitia que ele descansasse. Nesse momento, o nosso garoto começou a pensar que provavelmente ele havia sido tapeado, e esse tal sistema, chamado de Deusa Suprema, não podia ensinar nada para ele. Ele tomou nada mais nada menos que um scan. O maluco chegou pra ela e perguntou de uma vez: afinal, ô doidona, será que dá pra você me ensinar a ser um artista marcial aqui na moralzinha? Aparentemente você não consegue fazer isso, você não tem habilidade pra fazer essa droga, né? Bom, a garota ficou meio ofendida com isso, e ficou até chateada com a atitude dele. Dessa forma ela ia sair e não ia mais olhar na cara do maluco. O prata ficou todo perdido e não entendia o que estava acontecendo. De repente um sinal apareceu e havia escrito que o seu hospedeiro havia aprendido todas as habilidades do sistema, e por isso ele ativaria o modo de hospedagem em 35. O protagonista leu isso e perguntou mas que diabos era o modo de hospedagem. Bom, ele não obteve a resposta logo de cara, mas todas as suas roupas começaram a voar. Bom, ele começou a xingar o sistema, né? Afinal, aparentemente ela estava trollando com ele. Um tempo se passou e o nosso protagonista voltou para sua casa. Um cachorrinho branco muito bonito correu para ele, já que reconheceu ele como dono. O prota agradeceu ao cachorro por recebê-lo com toda aquela alegria, e dessa forma ele começou a reclamar da vida com o coitado. Eu tenho pena desse cachorro de ter que ouvir todas essas reclamações. Ele começou a contar pro seu cachorro lá, né, que a Deusa Suprema fez ele aprender simplesmente todos os ofícios e profissões, alegando que, bom, ele precisaria disso para aprender a cultivar. Mas no fim de tudo ele havia sido apenas tapeado, ele não tinha aprendido nada com isso, ou melhor, não tinha aprendido nada relacionado a cultivar. Tudo que ele fez foi partir em viagens sem nenhum intuito e sem propósito. Bom, nesse momento algo acabou roubando a atenção deles. Eles olharam e acabaram vendo um pássaro enorme voando bem alto no céu em direção das montanhas e também para as árvores. O sol estava brilhando forte e aquele pássaro estava gritando bem alto. O protagonista segurou o cachorro nos seus braços enquanto um vento bem forte passava por eles. Depois disso, nosso prota disse a Bai que amanhã ele não terá nenhuma restrição da garota, afinal ele parou de trabalhar com ela, e dessa forma ele vai acabar aprendendo com o mestre de verdade. O cachorro olhou para o seu dono sem entender absolutamente nada, né? Mas logo ele percebeu que o cachorrinho estava com muita fome e queria comer. Bom, ele acabou sugerindo que os dois fossem caçar junto. Enquanto isso, em outro lugar uma garota estava lutando com aquele pássaro enorme que vimos passar pelo prota. Os olhos do passarinho estavam vermelhos brilhantes, e essa garota é nada mais nada menos que a filha do mestre da seita de espada lá de Jade, e o nome dela é Yu King. Nesse momento o monstro disse a King que o terceiro e o sétimo ancião da espada de Jade haviam se curvado ao clã dele. Ele acrescentou que provavelmente o clã já estava praticamente em suas mãos, e este falcão negro é um dos 4 guardiões do clã das 100 bestas. Aparentemente o passarinho era vida louca. Naquele momento King se recusou a acreditar no que aquele falcão negro estava falando. Então ele disse que o seu pai nunca que permitiria que algo assim acontecesse. O falcão aconselhou a garota a cuidar de si mesma nesse exato momento. O King vê o pássaro se aproximando dela com uma velocidade muito grande. De repente, o falcão acaba empurrando a garota com as patas dele, filho. O King imediatamente raciocina que se ela cair de algum lugar das montanhas, o falcão nem mesmo seria capaz de voar e tentar salvar ela. Então ela não teria nenhum
uma chance. No pior das hipóteses, nenhum deles vai acabar sobrevivendo. O Falcão não era tão burro assim, obviamente, né? Ele percebeu que ela estava planejando cair das montanhas ou até mesmo na floresta. Infelizmente, o plano do King acabou sendo revelado. Ela entendeu que a diferença de força era muito grande e não poderia resistir a essa luta. Nesse momento, a menina caiu na grama em um campo aberto. De repente, Shen aparece na borda da montanha com um arco bem grande. Ele diz a Bai que hoje à noite eles terão uma galinha assada. Falcão ouviu que acabou sendo chamado de galinha e ficou muito pistola, né? Afinal, ele era um líder das 100 bestas do clã, alguma coisa. Ele gritou que não era uma galinha, e sim um falcão, filho. Em seguida, perguntou como poderia algum humano mortal, patético que nem ele, caçar o grande e poderoso Falcão Negro. Tirou onda com a cara do Prota ainda. Ele queria voar até o homem, mas no caminho acabou se encontrando com a flecha que o perfurou. O Falcão não conseguia entender como isso foi possível. Ele foi atingido realmente pelo nosso protagonista. Ele caiu sem sinais vitais no campo, bem do lado da garota com que ele estava lutando anteriormente. Nesse momento, o King sentou e olhou para o Falcão. O Bai acabou correndo em direção à presa e Shen tentou impedi-lo, dizendo que a comida não iria a lugar nenhum. Ela não precisava estar com tanta pressa assim, tá ligado? A menina viu um cachorro branco correndo na direção dela e pensou que esse cachorro provavelmente era muito forte. Ela olhou para o cachorro e pensou que, já que o seu mestre mantém uma criatura tão poderosa como animal de estimação, então ele deve ser muito poderoso. Ela sabe que o nosso protagonista é tudo que ela precisava para salvar o seu clã. Nesse momento, o cachorro congelou, olhando para a garota que estava perto de seu almoço. O Shen se aproximou de Bai e perguntou do porquê ele estava congelado. O cara se aproximou ainda mais e também viu a garota. O King pensou que esse cara devia estar escondendo o seu QI de artista marcial, para que ela não pudesse ver. O Shen ficou alarmado com a beleza da garota. Ele achava que ela era linda, bem parecido com uma fada de verdade. O seu coração até estava palpitando no seu peito e o nosso prota estava muito louco por ela. O Bai entendeu tudo e acabou franzindo a sua testa. De repente, o King caiu de joelhos na frente do cara e começou a pedir para ele salvá-la. Mas o protagonista não conseguiu entender o que ela falou porque a garota simplesmente caiu e perdeu a consciência. Os seus olhos escureceram e ela percebeu que esse era o seu limite. O Shen conseguiu pegá-la em seus braços e ficou surpreso que essa garota gravemente ferida ainda estava de pé. Ele pensou que ela provavelmente estava praticando algum tipo de arte marcial. E foi uma sorte que Shen tenha encontrado essa garota. Depois de algum tempo, ele a trouxe para casa e a colocou na cama. O nosso garoto lembrou que tinha obtido o título de Deus da medicina, mas é só para os mortais, e ele acha que não vai funcionar na garota. De repente, Shen ouviu seu cachorro faminto reclamar de alguma coisa, e foi ver o que aconteceu. Nesse momento, King acordou e notou que suas feridas foram curadas. Ela olhou para a posição no sol e percebeu que estava inconsciente há apenas uma hora. Então, examina cuidadosamente o local e pensou que o cara que ela conheceu, que salvou sua vida, era provavelmente algum tipo de mestre eremita. A garota pensou que se ela pedisse ajuda, ele seria capaz de derrotar até mesmo o clã das 100 bestas. Depois de pensar sobre isso, o King disse que a cama acabou sendo muito macia e aconchegante. Ela examinou cuidadosamente e notou que o padrão na cama e o QI do colchão é extremamente alto. Até o colchão tem QI nesse mundo, filho, tá maluco? King ficou muito surpreso com isso e também conheceu as pinturas na parede. Nesse momento, ela parece ter entrado em um mundo completamente diferente e não entendia nem onde estava. Agora a garota assistia a essas pinturas e alcançava o estágio mais alto do espírito de guerra. Ela de surpresa que o mundo de cultivo estava escondido nessas pinturas. De repente, Shen voltou para casa e notou que a garota já havia acordado. Ele se virou e ela começa a perguntar de onde ele era. Shen perguntou à garota se ela já tinha ouvido falar da Terra. A garota parece não saber o que é a Terra e se perguntou se era o mundo que ela acabou vendo naquelas fotos. Ela disse a si mesma que não podia admitir para esse mestre que nunca tinha ouvido falar da Terra. Por outro lado, o Shen ficou ao lado da cama e olhou para a garota, pensando que se ela soubesse sobre a Terra, talvez ele pudesse voltar para sua casa, né? Ele não estava naquele mundo ali à toa. Enquanto isso, a garota olhou para as pinturas e achava que o mundo que estava ali nelas era muito parecido com a tal Terra Santa que eles falavam naquele mundo. Então King respondeu confiante que tinha ouvido algo sobre a Terra. O protagonista ficou muito surpreso e havia até gotas de suor em seu rosto. A garota acreditava que a Terra que Shen estava mencionando era a famosa Terra Santa das lendas antigas, onde a aura espiritual é muito forte lá e as bestas antigas vivem no alto das montanhas. Uma parada muito viajada, né? E só as pessoas fortes o suficiente são capazes de alcançar isso. Então nesse momento King diz que essa é a terra sagrada de cultivo, com a qual inúmeros artistas marciais sonham durante a sua vida. O protagonista se perguntou se a terra é realmente tão legal quanto a garota estava dizendo, e ficou em dúvida se eles estavam falando do mesmo lugar. Bom, a terra onde eu vivo só tem TikTok e coisas aleatórias, Bruno. Não tem nada disso aí. Então ele acabou perguntando à garota se ela sabia onde é que ficava essa terra. Ela pensou que ele definitivamente veio da Terra Santa para destruir o mal, né? Aparentemente. Então King respondeu que a terra sempre foi inacessível e que a sua localização é conhecida apenas por alguns. E ela não é forte o suficiente para saber esse segredo, né? Pelo amor de Deus. O protagonista escutou isso e perguntou se essa tal garota havia batido a cabeça por acaso. Ela tava com os papos muito torto para ele. De repente a mina pulou
levantou da cama e ajoelhou pedindo para ser sua aluna. Ela prometeu que serviria fielmente ao seu mestre, em gratidão pelo fato de tê-la salvado. O Shen ficou um pouco chocado com as ações da maluca e não sabia o que fazer nessa situação aí. Ele apenas ficou lá e olhou pra garota acreditando que, bom, ela definitivamente não tava batendo bem na cabeça não, tava faltando os parafusos aí. Afinal, não tinha um motivo pra ela se comportar da maneira tão estranha que ela tava agindo. Shen se perguntou por que ela de repente quis se tornar discípula dele, né? Já que pra ele é apenas um mortal comum. King achou que ela estava sendo muito audaciosa ao chegar de cara pra ele e pedir que ele a aceite como aprendiz. Ela estava até com medo de que, sei lá, ele pudesse acabar ficando com raiva e dando uma sola nela. Mas Shen não estava nem um pouco com raiva. Nesse momento o protagonista se sentou bem na frente dela e ela, bom, o tocou suavemente seu pescoço com sua mão. Os seus rostos estavam literalmente a alguns centímetros de distância. Parecia que ia rolar uma parada ali. A garota estava bem assustada e, bom, um pouco envergonhada, né, com toda essa situação. Ele tocou na testa dela e disse que, bom, ela não parecia estar com febre não. Temperaturazinha básica, 37 ali naquele pique. Então Shen estendeu a mão pra ela com um sorriso gentil e, bom, a King se levantou. Nossa garota confessou que ele era um homem muito comum e acrescentou que ela não precisava de tudo isso e muito menos dele como professor. Ele não era um bom professor na cabeça dele. A garota estava tão assustada que até pulou pra trás, filho. Ela pensou que, sei lá, havia perturbado tanto que ele decidiu se chamar de mero mortal. A cabeça dela, ele tava com muita raiva. A King caiu de joelhos novamente e pensou consigo mesma que alguém como ela claramente não estava apta para ser a sua discípula, nem mesmo apta para ser, sei lá, uma mera serva. O Shen se virou e saiu avisando que, bom, ela poderia ficar e descansar um pouco mais ali na casa dele. King não acreditava que, sei lá, ele fosse realmente um mero mortal. Ela presumiu que, sei lá, ele estava fingindo ser um mortal para testar o mundo humano ou coisa desse tipo, tá ligado? Além disso, a garota pensou até mesmo que o seu pedido para ser aprendiz dele podia até impedi-lo de acabar explorando o mundo mortal. Depois de pensar sobre isso, ela decidiu que definitivamente deveria se desculpar com o Prota, né? Em seguida, a King saiu e disse a si mesmo que deveria se dirigir a ele como um mortal. Afinal, foi o que ele pediu. Com certeza, isso será capaz de animá-lo. Nesse momento, ela saiu e viu Shen assando o falcão que ele havia recém-capturado. Apenas uma das bestas aí. Ela achava que ele era muito bom em fingir ser mortal. Enquanto isso, o protagonista estava apenas sentado perto do fogo e apreciando o cheiro da comida. O maluco estava babando por uma carninha assada. E não era à toa que ele tinha o deus de título de Deus Cozinheiro, filho. Agora se aproximou do cara para se desculpar, né? Ela juntou as mãos na frente do rosto e se desculpou dizendo que, bom, ela foi um pouco ingênua e por isso acidentalmente acabou insultando. O protagonista pensou que o cérebro dela, sei lá, tava começando a ficar mais de boa, tá ligado? Agora ela se comportava de forma mais adequada do que antes. Ele estava feliz que a King estava de pé novamente e olhou para ela com um sorriso em seu rosto. A garota, um pouco envergonhada, perguntou o nome dele, porque, bom, ela absolutamente não tinha pensado nisso antes. O protagonista responde que ela poderia simplesmente chamá-lo de Shen. Então ela decidiu que a partir de agora iria chamá-lo de Shen. E é isso. Bom, depois disso King se apresentou também. Ele entregou a ela uma asa de falcão negro, dizendo que estava deliciosa. A garota não entendia como é que o maluco conseguiu assar e fazer churrasquinho de um dos guardas do clã das 100 bestas. Ela realmente não queria comer esse pássaro e decidiu fingir que tinha outras coisas importantes a fazer, mas explicou que apreciava a gentileza dele. O Shen ofereceu a garota para acompanhá-la e já estava até de pé, mas ela se opôs, dizendo que já estava saindo. A King fugiu tão rápido que Shen nem teve tempo de entender. Ele observou a partida dela, né, enquanto pensava que, como esperada de um artista marcial, ela era capaz de voar. A única coisa que o nosso garoto pensava era quando ele se tornaria um artista marcial, afinal, na cabeça dele, ele não era ninguém. Enquanto isso, na seita, lá da espada de Jade, muitos homens estavam deitados um em cima do outro, lá ele. O horror congelado era visível em seus rostos, e alguns ainda estavam vivos. Ele estava lutando contra monstros terríveis, e tudo isso aconteceu por culpa de alguns traidores. O nome dele era Yang Tai e o Li Tiexin. Eles eram o terceiro e o sétimo anciões. O chefe da seita fala que sempre os tratou bem, e não conseguia entender a razão do ato que eles estavam cometendo. Aparentemente os malucos estavam traindo eles lá. O Jing estava gravemente ferido, e estava resistindo com o que restava de suas forças. Nesse momento, os traidores aparecem na frente de Jing. Li Tiexin fala que o líder não conseguiu ficar mais forte em 30 anos, e por isso não tinha motivos para seguir um velho tão estúpido que nem ele. O segundo traidor, chamado Yang, diz que mais cedo ou mais tarde o seu clã teria destruído o clã das 100 bestas. De qualquer forma, eles fizeram a escolha certa. O Jing considerou essa atitude vergonhosa, porque acreditava que se as pessoas de seu clã não o tivessem traído, nenhum clã de 100 bestas teria sido capaz de destruí-los. De repente, o jovem mestre do clã das 100 bestas apareceu. O seu nome era Qin Hao. O inimigo se aproximou deles e disse que um governante sábio sempre sabe quando é melhor parar. Então ele convidou Jing para se juntar ao clã das 100 bestas e prometeu mantê-lo vivo. E até mesmo receber o status de ancião aí. Mas o líder Jing não era de se desistir voluntariamente. Ele olhou para o seu inimigo e a raiva ferveu. O maluco ficou pistolão. Nesse momento, a filha de Jing apareceu. King prometeu que ia destruir
os traidores. Os caras só riram bem alto. Seu pai pediu que ela corresse, mas ela disse que ia lidar com isso. Jing sabia que a sua filha não era um oponente para Hao, então ele decidiu deter o clã inimigo e novamente pediu a King que escapasse daquela situação. Ele se levantou, cobrando sua filha consigo mesmo. Nesse momento, o chefe do clã inimigo exigiu que seu povo eliminasse Jing e capturasse King. Os traidores ouviram e começaram a atacar. Jing também iria atacar quando o King interveio. Todos notaram que ela havia agido atingindo o estágio mais alto e não entendiam como ela fez isso tão rapidamente. A garota correu para os inimigos e os espalhou em direções diferentes. Hao ficou chocada porque recentemente essa garota ainda estava em estágio inicial. Ela era uma iniciante e era muito estranho ela pular todos os 3 estágios em apenas um dia. Um prodígio havia nascido naquele momento. O pai também não entendeu como a filha dele, nossa, minha filha, como é que ela tá fazendo isso, tá ligado? Nesse momento, ela queria atacar o líder, o Hao, um dos traidores, mas ele, assustado, acabou ordenando que seus nomes recuassem e acrescentou que os dias deste clã estavam contados. O clã da Espada de Jade se alegrou com a vitória. Nesse momento, Jing perguntou à filha o que estava acontecendo. A ilha Mal está localizada no mar da China Oriental, no continente marcial divino, e está sob a jurisdição de Xiling. Bom, é um nome meio complicado. Existem 3 clãs principais na ilha: o clã das 100 bestas, o clã da Espada de Jade e o clã do Vale Sagrado. Depois de algum tempo, King já tinha contado ao pai a história que aconteceu com ela. Ela disse sobre um cara poderoso que eliminou um falcão e salvou sua vida, nada mais nada menos que o nosso prota. Seu pai disse que se esse homem era realmente tão poderoso quanto ela acabou dizendo, então ele é um tal rei da Terra Proibida. O pai acrescenta que a King claramente se superestimou ao pensar que poderia se tornar discípula de um rei. Ela não podia ter feito uma proposta tão ousada assim. A garota concordou com as palavras de seu pai, dizendo que entendia o quanto ela tinha sido estúpida com o prota. Mas Shen foi tolerante com ela e acabou perdoando seu erro. A menina se cansou de escalar a montanha e perguntou ao pai por que eles não decolavam, ao invés de andar ou saiam voando, tá ligado? O pai se virou e cerrou a mão esquerda e impunhou dizendo que era assim que eles mostravam seu respeito. O chefe deu à filha um selo de Jade e pediu que ela não se esquecesse de entregá-lo a Shen. E bom, embora esse selo fosse o tesouro de seu clã, ele temia que o protagonista pudesse não gostar. O chefe do clã da Espada de Jade decidiu oferecer a Shen a coisa mais preciosa que o seu clã tem para demonstrar sinceridade. Jing diz que a Espada de Jade precisa de aliados fortes como Shen, o nosso protagonista. Um tempo depois, eles chegaram na casa de Shen. Em seguida, atravessaram a ponte. Jing notou que toda a ponte estava coberta com algum Dao brilhante. Enquanto a água corrente está fervendo com o QI espiritual, todo o pátio é coberto pelas linhas fluidas do Dao e QI mortal. Nesse momento, eles viram o lendário ancestral de todas as árvores. Depois, o lendário ancestral de todas as vinhas. No buraco havia um pássaro, igualmente lendário, sentado na árvore lendária. Tudo dali era lendário, mano. E lá era um corvo de sol dourado. O líder da seita da Espada de Jade ficou até assustado com a visão de tais coisas e disse à filha que estava com medo de tudo. Enquanto isso, Shen estava deitado com um palito de dente na boca e cantarolando uma música sobre como ele viveria neste mundo. De repente, ele notou que tinha visita de convidados inesperados. Então o nosso garoto abriu a porta e viu um velho e uma conhecida na frente dele, né? A King cumprimentou e disse que, com um sorriso, que era ela. Os olhos do protagonista estavam cheios de surpresa, né? Ele recebeu aquela visita meio inesperada. Ele não esperava encontrar eles, e muito menos a garota novamente. A King se desculpou por incomodá-lo novamente, né? E o cara perguntou o que havia a trazido para sua casa. A menina disse que veio com o pai porque ele descobriu que Shen havia salvado a sua filha e decidiu agradecê-lo pessoalmente. O nosso personagem principal notou que as pernas do pai da menina estavam tremendo e ele estava suando todo, coitado. Ele percebeu que eles estavam andando e presumiu que o pai da menina também não podia voar. Jing viu um palito nas mãos do cara e pensou que era o tesouro mais precioso. Provavelmente o seu selo não está do mesmo nível. Nesse momento, o protagonista se desculpou, dizendo que foi rude da parte dele encontrar convidados com um palito na boca. Então cuspiu o palito, mas era apenas um palito normal. O cara tava achando que era um tesouro, mano. O pai e a filha ficaram chocados. Eles olharam com os olhos esbugalhados lá e pensaram que no fato desse cara cuspir uma arma de primeira classe era meio absurdo. Shen os convidou a entrar e tomar uma xícara de café, famosos Dona Florinda e Professor Girafales. Ambos aceitaram de bom grado. O chefe do clã da Espada de Jade caminhou pela casa e examinou cuidadosamente cada detalhe. Ele vê uma flor espiritual da mais alta qualidade, cheia de energia espiritual. A estrutura de todo o jardim onde ele andava transmitia o Dao. O Shen se gabou de sua obra-prima pessoal, que ele criou, recebendo o título de Deus dos Jardins. A arquitetura e escultura nesse momento, o protagonista perguntou a Jing se ele acabou gostando do seu jardim. O chefe e a sua filha acreditavam que Shen estava fingindo ser um mero mortal. Então ele também decidiu que deveria jogar junto. Jing acha que não se deve elogiar muito o cara. Então disse que a casa estava construída belamente. E o pavilhão foi construído muito bom. E até a árvore foi plantada bem feito e tal. O protagonista achou isso estranho e pensou que o velho era provavelmente um fazendeiro mais comum.
Depois de algum tempo, eles estavam sentados na casa do herói e bebendo chá. A garota bebeu tanto que Shen ficou com medo dela engasgar e aconselhou a ter um pouco mais de cuidado. Enquanto isso, o velho podia sentir a energia espiritual mesmo no chá e sentiu o poder se espalhando por todo o corpo. Ele pensou que esse chá é muito melhor do que uma pílula medicinal, porque cura as suas velhas feridas. O Dig se sentou e elogiou o chá, repetindo várias vezes como aquilo era delicioso. Ele perguntou se a sua filha já havia bebido esse chá antes. Talvez tenha sido depois de uma xícara desse chá que ele alcançou até o 3º nível, no caso ela, né? Então, o planeta perguntou a King se ela tem uma pedra de teste da alma com ela. A Garota pensou que ele decidiu distraí-la, porque ela quase o chamou de mestre. Ela acreditava que, como esperado de um verdadeiro mestre, ele viu suas intenções e a parou a tempo. Então King disse que os praticantes de artes marciais possuem uma pedra que pode acomodar até mesmo as montanhas. E a joia da alma funciona usando o espírito de um artista marcial. Nesse momento, King pediu a Shen para colocar a mão direita na joia da alma. Ela encostou a mão direita em uma enorme pedra azul, que parecia um pedaço de gelo. Shen presumiu que se tivesse o espírito de um artista marcial, ele seria capaz de cultivar e subir até o topo. Um pouco de tempo se passou, e todos ainda estavam parados imóveis. Shen tinha a mão direita na joia da alma, e nada aconteceu. Shen pensou que provavelmente a pedra nem tremeu, porque não havia uma única gota de espírito nele. A garota pensou que o mundo deve ter enlouquecido, porque o mestre não tem espírito marcial. Enquanto isso, Shen estava triste pensando que o sistema o havia abandonado, porque ele era um completo incompetente. E isso não era nada surpreendente, né? Ele se afastou da joia da alma e, virando as costas para os seus convidados, caminhou até a saída. A menina estava discutindo o que havia acontecido com o pai. Ela não conseguia descobrir o porquê o mestre não tinha um espírito marcial. Seu pai a tranquilizou dizendo que ele deve ter feito algo para enganar a pedra da alma, para ele parecer fraca. Agora estava interessada na questão de por que o mestre fingiria que não podia cultivar, mas o velho respondeu que ela simplesmente não entendia nada sobre isso. King olhou para o pai incrédula e ele disse que para um mestre como Shen, provavelmente é importante experimentar toda a gama de emoções mortais, da alegria até a amargura, e o que mais perturba o mortal é não ser capaz de cultivar, viver a vida mais comum e vazia, ser o ser experimentar a dor e desespero como um mero mortal mesmo. Então ele disse à filha que agora ela tinha a chance perfeita, ela deve dar ao mestre a oportunidade de sentir o calor do mundo mortal. Agora ela ficou um pouco confuso com as palavras do pai dela, né? Isso ficou meio estranho. Nesse momento o protagonista ficou do lado de fora e olhou para o céu azul. As folhas caíam das árvores e ele se lembrou como queria realizar o seu sonho, com a ajuda do sistema, né? Nosso garoto gritou que a deusa era inútil, porque o alimentava com esperança vazia. A King veio atrás dele e perguntou se ele estava bem. Ele se virou e olhou nos olhos da garota. Ela disse que talvez houvesse algo errado com a joia da alma, mas se esse fosse realmente o resultado, não existia nada de errado em ser um mero mortal. A Shen agradeceu por suas amáveis palavras de apoio. A garota logo mostrou ao mestre o selo de Jade que seu pai havia dado a ela. Ela disse que seu pai queria dar este selo a ele como agradecimento e pediu que aceitasse isso. A Shen pensou que era um símbolo de amor e pegou o selo. Ele começou a estudá-lo cuidadosamente. Nosso herói percebeu que a Jade era muito boa, mas o selo em si era simplesmente horrível. Ele pensou que não era muito valioso de qualquer maneira e por isso aceitou facilmente o presente. Depois disso, King disse que era hora deles retornarem ao seu clã, né? O Shen se ofereceu para acompanhá-los, mas King respondeu que não precisava. O pai pediu permissão para tirar o lixo de Shen. Nosso garoto olhou para Jing e pensou que o velho é muito trabalhador e provavelmente teve que trabalhar duro para pagar pelo cultivo da sua filha King. O nosso herói não se opôs ao pedido e disse que não havia terminado a carne do falcão negro, então seria bom se o velho jogasse fora os ossos e as sobras. Jing estava feliz por Shen não ser contra sua proposta. O protagonista se despediu dos convidados e disse à garota que ela podia vir visitá-lo quando quisesse. King concordou de bom grado. Enquanto isso, no salão do clã das 100 bestas, Hao se reportou ao líder oficial do clã, chamando Kim Peng. Hao avisa que King foi capaz de pular 3 estágios de desenvolvimento ao mesmo tempo. Ele presume que alguém deve ter ajudado a garota, porque ela mesma não seria capaz de pular 3 níveis de uma vez, né? Peng diz que ele mal consegue evoluir com a ajuda de Elixir, e ela pulou 3 estágios ao mesmo tempo com muita facilidade, em um único dia. Hao explicou que ele acabou recuando por esse motivo, mas era importante para ele descobrir a opinião de seu pai sobre isso. Peng, olhando severamente para o mensageiro, pergunta o que ele pensava sobre toda a situação. O mensageiro respondeu que tinha ouvido falar que o tesouro taoísta Huan apareceu na ilha, mas ninguém havia encontrado esse tesouro por 100 anos. Então essa era uma boa chance para o clã das 100 bestas. Nesse momento, Hao pediu ao seu pai que desse a ordem de reunir os melhores guerreiros e derrotar a espada de Jade. O cara acha que é Jing que está com o tesouro. O Peng entendeu que essa oportunidade realmente acontece raramente, mas o mensageiro diz que eles não deveriam estar com pressa. Os rumores são que o clã da espada de Jade havia obtido um grande tesouro para que eles pudessem lutar entre si. Enquanto isso, a King e seu pai decidiram olhar para o lixo que foi levado da casa de Shen. Eles sentiram
sentiram uma forte aura ao seu redor e pensaram que o lixo desse cavalheiro deveria se tornar um grande artefato de toda a humanidade. Ele tirou o palito que Shen havia usado e pensou que seria capaz de mover montanhas se ele pudesse usar um pouco do poder deste palito. King olhou para esta arma e disse ao seu pai que ela estava com medo deste tesouro. Eles se levantaram e olharam para o palito de todos os lados. O velho disse que realmente queria provar os presentes que o Sr. Shen havia dado. No começo, ele ia apenas olhar para eles, mas ele acabou não resistindo, e a menina ofereceu ao pai para provar a carne. Ela disse que tinha uma força espiritual tão poderosa e seu gosto era simplesmente excelente. O velho provou a carne e de repente se encheu de energia poderosa, filho. O Jing pensou que algo estava errado com o poder espiritual. Por 30 anos da sua vida, ele não conseguiu fazer nenhum avanço, porque havia atingido seu limite há bastante tempo. Mas depois que comeu esse mero pedaço de carne preparado pelo nosso prota, o seu destino havia mudado. Nesse momento, o velho começou a pensar em Shen e disse que nunca seria capaz de esquecer o que ele havia feito por ele. Então o cara se levantou e se curvou em um campo vazio. Sua filha ficou atrás dele e pensou que deveria ter ficado, quando o protagonista ofereceu a comida para ela. No dia seguinte, a Shen tinha tudo como de costume. O Bai estava correndo perto da casa e perseguindo os pássaros. O Shen queria acampar, quando percebeu que o estoque estava transbordando, então ele não podia levar uma barraca com ele. O nosso herói olhou para o seu inventário e se perguntou se era possível remover algo de lá e pegar uma tenda. Ele decidiu descer a coluna e encontrar um local adequado para montar acampamento. Nosso protagonista estava conversando com o pássaro, que estava sentado em seu ombro, e acariciou a cabeça dele. Ele disse que procuraria as únicas pedras de teste que muitos clãs estavam usando. Nosso garoto avisa que é muito melhor não irem com ele. Então Shen acabou se despedindo de Bai, genial, pedindo que ficasse de olho na casa. Depois disso, ele acenou com a mão para os animais de estimação e caminhou em frente. O Shen estava andando e cantarolando algum tipo de música. O patronial fala ao cachorro, que ficou feliz que o mestre o chamou pelo nome e o acariciou dessa forma. O Bai respondeu que o mestre Shen só havia chamado o Niao pelo nome uma vez, então acrescentou que ele era o preferido. O cachorro se transformou num lobo e o pássaro voltou a ser uma fênix. Nesse momento, uma antiga formiga demoníaca revela ter ficado muito chateada, porque mais uma vez o protagonista simplesmente não prestou atenção nela. A videira perguntou-se se o mestre realmente queria ser um cultivador comum. Bai respondeu que essa era a decisão do dono e disse à formiga que Shen provavelmente nem sabia de sua existência. A formiga responde que o dono não a expulsou. Isso significa que ele sabe que ela mora aqui, mas Bai acreditava que ela não foi expulsa exatamente porque o protagonista não sabia de sua existência. Mas a formiga se opôs novamente, dizendo que estava disposta a dar a vida pelo seu mestre. O ancião da árvore celestial concordou e disse que todos eles protegeriam a casa juntos, enquanto Shen estivesse fora. Nesse momento, o protagonista chegou no mercado popular da cidade Qinxing. Todos o cumprimentaram e perguntaram o que ele veio fazer hoje. Uma jovem se aproxima de Shen e fala que aceita a acompanhante, estava esperando muito por o seu retorno. Nosso herói pulou para trás e exigiu que ela não se aproximasse dele. A garota insistiu que não iria comê-lo e nem mesmo tirar dinheiro dele, mas o cara se apressou para longe da garota, irritante, e caminhou rapidamente na direção oposta. Mas então o homem o agarrou e ele ofereceu novos pratos. Shen não queria ir com o homem, mas ele realmente não tinha nenhuma escolha. O homem o levou à sua loja e agradeceu por ensiná-los a cozinhar. Agora, graças a Shen, as coisas estão indo muito bem na taverna. O protagonista percebeu que a cada vez tinha mais pessoas na cidade, mas ninguém sabe por quê. O segundo andar, na casa de hóspedes, foi ocupado por cultivadores. Shen recebeu a proposta de ficar no primeiro andar. Ele subiu as escadas e pensou que os cultivadores e os mortais comuns eram realmente muito diferentes uns dos outros, mas eles ainda são quase as mesmas pessoas e não deve ter problema de ficarem juntos. Pensando nisso, o protagonista disse ao homem que não se preocupasse, porque ele se sentiria ótimo no segundo andar. O proprietário desejava que ele desfrutasse de seu descanso. De repente, uma xícara desceu as escadas diretamente para Shen. Ele estava com tanto medo que praticamente pulou no dono da casa de hóspedes. Nosso garoto ouviu os dois homens conversando e ele se aproximou. Um homem sentou em uma cadeira e perguntou se o trabalhador não era o gênio da família Lin, chamado Lin Xiaoyan. Ele riu, perguntando por que um gênio está trabalhando em uma pousada tão pobre como aquela. O Lin Xiao estava ajoelhado ao lado dele e limpando algo no chão. O protagonista reconheceu Xiao e se perguntou se ele não era o tal gênio que começou nas artes marciais aos 8 anos de idade apenas, e depois teve um avanço no espírito marcial aos 9 anos. Infelizmente, aos 10 anos, ele de repente perdeu todas as suas habilidades espirituais e acabou sendo expulso de sua família. Nesse momento, Xiao estava limpando as cacas do chão e pensou que tudo poderia ter sido simplesmente diferente se aquela maldita criatura não tivesse comido o seu poder espiritual. O homem sentado na cadeira zombou do garoto, dizendo que se Xiao se ajoelhasse na frente dele 3 vezes, ele lhe daria uma moeda de ouro. O Xiao se irritou e se dirigiu ao cara pelo nome de Lin Dong. Ele pediu ao cara para parar de intimidá-lo, afinal, ele já foi abandonado pela família Lin e não tem mais o que perder. Podia dizer o que queria. Xiao se virou para sair. Lin Dong se levantou e gritou que ainda não havia deixado ele ir. Xiao sabia que Dong sempre intimidava os fracos e não mudou nada. Enquanto isso, Shen estava conversando com o dono da casa. O dono disse que Xiao murmura para si mesmo com bastante frequência e muitas vezes diz que ele não teria sido expulso se o maldito velho não tivesse sugado o seu poder espiritual. E nesse momento, o protagonista acidentalmente esbarrou em Xiao. De repente, o espírito deixou o corpo de Xiao. Era o espírito de um velho. O ancião percebeu o que havia acontecido e começou a correr. Nesse momento, Xiao ficou muito feliz, porque esse fantasma finalmente deixou seu corpo
tempo e agora ele poderia estar livre. O garoto pensou que o céu provavelmente tinha ouvido as suas orações. Ele não teria mais que servir a ninguém. Então, ele caiu de joelhos e chorou de felicidade. O Shen não entendia porque que o maluco estava chorando, mas decidiu que o pobre rapaz estava precisando de ajuda. O Xiao, ao mesmo tempo, pensou que provavelmente foi Shen que expulsou o parasita de seu corpo, aquele que o assolava por tanto tempo. Ele acredita que o nosso herói viu seu problema e decidiu ajudá-lo. Nesse momento, Xiao abaixou a cabeça para o chão e agradeceu com lágrima nos olhos. Shen não entendia pelo que ele estava agradecendo. Ele deu a mão ao jovem e pediu que ele se levantasse. O Xiao notou que o protagonista não tinha aura de um cultivador e pensou que ele era tão forte que teve que esconder seus poderes. De repente, Dong perguntou ao protagonista do porquê que ele estava ajudando esse tipo de lixo e acrescentou que a família Lin também não o reconheceria. O Xiao gritou que Dong não devia ofender os outros. Dong responde que as duas escórias estão cobrindo uma outra. O protagonista deu um tapinha no ombro de seu novo amigo e disse que estava tudo bem. O Xiao sentiu uma força poderosa penetrando seu corpo. Lá ele, assim que o Shen o tocou, ele cerrou as mãos e sentiu o seu espírito crescer. Nesse momento, o Xiao gritou que Dong já havia sido derrotado por ele uma vez, quando ele era criança, e seria derrotado novamente hoje. Ele não cansava de perder. O Dong imediatamente atacou com seus punhos, filho. Mas assim que tocou o Xiao, ele sentiu um forte poder. Ele não podia acreditar que isso era possível. O Dong logo foi jogado pela pressão do golpe poderoso. As pessoas ao redor assistiram, com seus rostos surpresos. Xiao derrotou Lin Dong novamente, assim como fez quando era criança. Shen pensou que esse cara era completamente louco e provavelmente fingia ser fraco, trabalhando como servo. Enquanto isso, Xiao estava simplesmente encantado com o retorno de seus poderes anteriormente perdidos. Ele se virou para Shen e caiu de joelhos, novamente agradecendo por ter restaurado seu nível de cultivo. O protagonista não entendeu por que o cara estava sendo agradecido e acreditou que talvez estivesse apenas sendo zoado por ele. Ele girou o dedo na têmpora e disse ao cara que era apenas um mortal comum e não poderia restaurar o seu nível de cultivo. O Xiao não entendia o porquê a pessoa que estava na frente dele dizia ser um mortal, então presumiu que talvez ele simplesmente não queria se revelar. O dono da casa trouxe novos pratos para Shen e eles chegaram em uma mesa onde há muitos pratos diferentes. Todos pareciam muito apetitosos. O Xiao agradeceu a Shen por sua gentileza e garantiu que nunca esqueceria o que ele havia feito. O garoto prometeu estar do lado do protagonista para sempre. Logo Shen começou a comer. O dono da casa de hóspedes perguntou por que o jovem cavaleiro tinha tantas coisas. O protagonista respondeu que estava planejando implantar o clã porque queria estudar artes marciais. O proprietário tranquilizou Shen, dizendo que com tais talentos, qualquer clã ficaria feliz em aceitá-lo. Talvez ele esteja realmente preocupado com nada. O Shen levou um pequeno pedaço de carne cozida à boca, enquanto o homem falava que tinha ouvido falar que o clã sagrado estava organizando o teste. Ele acrescentou que se o herói se enquadrar em seus requisitos, ele poderá estudar com eles. O cara ficou muito surpreso, porque o clã do Som Sagrado é um dos clãs mais fortes existentes. Ele come a comida de mesa muito rapidamente. Com grande apetite, Shen só podia pensar que o clã sagrado tinha as pedras das almas mais fortes que existiam. Se ele conseguir entrar no clã, terá uma chance de cultivo bem sucedida. O homem ficou muito surpreso com a rapidez que Shen comeu todos os pratos preparados por ele. Nosso herói terminou de comer e colocou algumas moedas de ouro na mesa. O dono da pousada disse que não haveria necessidade de pagar pela comida e pediu que ele pegasse as moedas. Ele pegou as moedas e queria entregá-las a Shen, mas o protagonista já estava indo para a saída e acenando com a mão. Não havia como devolvê-las mais. Ele decidiu que iria para o clã sagrado fazer um teste. O Shen foi para a praça central da cidade e todos estavam tentando descobrir se ele participaria do teste. Até o ferreiro da cidade estava interessado neste assunto. O aldeão Zhao fala que o protagonista tem conhecimentos e habilidades que facilmente passaria nesse teste sem problemas e acabaria se juntando ao clã. Um dos moradores disse que ele era uma pessoa decente e educada. O ferreiro contou como Shen o ajudou com seus negócios e loja. Se não fosse por ele, outra pessoa fala que ele ensinou o dono da taverna a cozinhar. Shen ajudou a todos na cidade. Ele era bem famosinho por lá. Depois de algum tempo, o protagonista viu a filha do chefe do clã sagrado. Ela se chamava Qingyin. Shen disse que ela tem uns olhos brilhantes e expressivos e dentes brancos como a neve. Ela era tão bonita que o protagonista nem queria que ninguém além dele olhasse para ela. Ele ficou apaixonado pela mina. Nesse momento, Yin olhou para ele e pensou que esse cara é claramente diferente dos outros. O maluco tem o molho. A Shen notou o olhar dela. E ficou um pouco envergonhado, né? Ninguém é de ferro. Uma leve vermelhidão apareceu nas bochechas do prota. De repente, Yin o chamou. Ela apontou o dedo para Shen, parado no meio de um grande número de pessoas. Ele ficou surpreso com essa tal reviravolta e todas as pessoas da multidão começaram a apoiá-la. O ferreiro disse que Shen havia se tornado um mentor para milhares de pessoas na cidade e definitivamente seria capaz de se tornar um grande cultivador. Gritos de boa sorte podiam ser ouvidos na multidão. A garota ficou ainda mais curiosa, querendo descobrir quem era esse cara e por que todos na cidade o amavam. Shen caminhou até a joia da alma. Ele estava com medo e se lembrou de como não deu certo da última vez. Nosso garoto ficou chateado depois daquele resultado e não gostaria que isso acontecesse novamente. Além disso, um monte de gente também está olhando para ele. Nesse momento, Shen pensou que essa pedra da alma parecia exatamente igual a que ele tinha visto antes, mas garantiu a si mesmo que essa pedra era diferente e agora tudo seria completamente diferente. Ele esperava que ainda tivesse uma chance e disse a ele para
colocar as mãos na pedra. Shen fez exatamente isso e nada aconteceu. A garota diz que ele não tem uma gota sequer do espírito de um artista marcial e não tem chance. Então nosso herói foi instruído a sair. A garota ficou um pouco chateada porque o cara acabou sendo um mortal comum e ela esperava que ele fosse o gênio que aparece uma vez em 100 anos. O protagonista se virou e foi embora. A multidão ainda o apoiava da mesma forma e insistiram que estava tudo bem e se ele se tornasse apenas um mortal comum. Os moradores da cidade amavam Shen, mas nosso protagonista estava muito chateado porque o cultivo era seu sonho há muito tempo. O ferreiro ofereceu uma bebida. Depois de algum tempo no salão de discussão da seita da espada de Jade, um velho perguntou se o que Jing estava falando era verdade. Esse senhor era o chefe da seita sagrada e seu nome era Qin. Ele lembra Jing que ambos são amigos. Jing revela que é verdade, que a carne do mestre mudou sua vida. Quem duvidou que pudesse existir algo assim? Nesse momento, o velho pergunta se Jing ouviu falar dos rumores sobre o tesouro que foi deixado por Wu Yun. Jing se levanta e pergunta o que o cara está tentando dizer. O Qin responde que só queria informar as principais seitas para parabenizar Jing pela sua descoberta. Nesse momento, Jing sabia que se isso acontecer, sua seita viraria o maior alvo. Então ele decide levar o velho até o mestre que lhe deu a carne. Jing ficou feliz que o seu plano deu certo. Jing resolve chamar a sua filha, já que era ela que sabia onde o protagonista morava. Qin concordou e também resolveu chamar a sua filha In. Depois de algum tempo, todos estavam voando. In perguntou ao pai se ele acreditava nas palavras do chefe do clã da espada de Jade. Qin respondeu que é claro que não acreditava nas bobagens que ele havia falado. E era tudo uma mentira muito óbvia, mas queria ver com seus próprios olhos. Enquanto isso, Jing e a sua filha voaram à frente. Eles informaram aos seus companheiros que haviam muito pouco para voar e agora ia andando, para mostrar respeito. Então ambos desceram ao chão, mas o chefe do clã sagrado foi contra a decisão e disse que ia voando. O Jing tentou alcançá-los, mas foi inútil. Jing perguntou o que eles farão com isso agora. O pai disse para segui-los, porque se eles ofenderem o mestre, todos terão dificuldades. Nesse momento, o chefe do clã sagrado e sua filha desembarcaram na casa do protagonista. O velho estava pensando se é verdade que o chamado mestre era capaz. Nesse momento, o homem tentou usar o seu poder na casa de Shen, mas não deu certo. Ele caiu de cara no chão. A casa estava sob a proteção confiável dos animais de estimação do herói. O velho ficou surpreso. Jing e sua filha correram para ele. De repente, a formiga demoníaca apareceu, perguntando que pessoas patéticas mostraram desrespeito ao seu dono. O velho estava apavorado e reconheceu esse monstro. De repente, ele olhou para trás e viu Qin e Jing curvados. O chefe da seita da espada de Jade começou a se desculpar dizendo que eles não queriam ofendê-lo e não lhe desejavam mal. Ele implorou por suas vidas, mas a formiga demoníaca estava muito zangada com os convidados indesejados. Afinal, ela viu que o chefe do clã sagrado não respeitava ela e o seu mestre. Então a formiga abriu a boca como se fosse devorar esse velho. A voz de alguém foi ouvida exigindo que a formiga parasse com as tais ações. A formiga disse ao rei imperador que essas pessoas haviam forçado a entrada lá. Todos os convidados ficaram muito surpresos ao ouvir o nome Rei Imperador. Afinal, havia apenas uma pessoa em todo o continente que tinha esse nome. O Rei Imperador fez o impossível e se tornou um poderoso imperador, mas ele faleceu há mais de 90 mil anos. Então eles pensaram que talvez fosse apenas alguém com o mesmo nome. Nesse momento, o Rei Imperador disse à formiga que esperasse a chegada do Senhor para que ele decidisse como lidar com eles. O animal ficou indignado, dizendo que essas pessoas patéticas não mereciam a atenção de seu mestre. Os convidados ficaram horrorizados e seus rostos estavam se contorcendo de medo. Eles caíram de joelhos e gritaram de medo, sem saber o que aconteceria com eles. O Rei Imperador pediu à videira do dragão que amarrasse a formiga demoníaca para que não prejudicasse os convidados que haviam chegado recentemente. A videira então levantou a antiga formiga, ignorando seus pedidos para deixá-la. A videira do dragão pediu para que ela ficasse quieta, mas a formiga se soltou de suas garras e correu para os convidados. O imperador exigiu da formiga que ela parasse e acrescentou que não avisaria mais. A formiga disse que não deixou vestígios das pessoas que chegou. Enquanto isso, o protagonista estava bebendo na mesma mesa com o ferreiro. O cara disse a Shen o quanto ele era respeitado por todo o povo da cidade. Eles o amariam mesmo que ele não pudesse cultivar. Todos devem isso a ele porque ele o ajudou cada um dos residentes o tempo todo. O Shen estava perdido em seus pensamentos e ele olhou tristemente para o seu reflexo em um copo. O ferreiro convenceu o herói de que qualquer decisão que ele tomasse seria certa. Shen estava inspirado e provavelmente foi o efeito da bebida. Ele pulou da cadeira e gritou que sempre toma as decisões certas e vai ser um verdadeiro gênio. O ferreiro riu percebendo que Shen já estava bastante bêbado, mas ninguém ia parar por aí. Os caras pegaram outra jarra inteira de álcool e os drenaram até o fundo. Um pouco mais tarde, a noite estava chegando. O protagonista olhou pela janela e o ferreiro o convidou para passar a noite em sua casa. Esta imagem terrível apareceu na sua cabeça de Shen. Ele optou por recusar educadamente a oferta de seu amigo. O ferreiro
ferreiro riu e foi escoltar o cara na saída. Uma visão inesperada esperava na rua. O ferreiro viu um cavalo branco roubando o bacon dele. Ele não entendeu de onde ele veio e gritou, mas o cavalo disse que ele é, na verdade, um príncipe do clã dragão. O ferreiro correu até o cavalo e pegou o pedaço de bacon que estava saindo de sua boca. Em seguida começou a puxá-lo. Ele lançou ameaças ao cavalo, exigindo que ele liberasse imediatamente sua carne. O príncipe estava zangado porque algum mortal patético se permitia chamá-lo de animal. O cavalo disse que as suas costas estavam coçando muito e pediu ajuda. O protagonista jogou um enorme chicote no cavalo e ele caiu. O príncipe não entendia porque sentia tanta dor com um golpe de um mortal comum. Ele estava deitado no chão e gemendo de dor. Shen achou esse cavalo muito estranho. O ferreiro disse que provavelmente era o destino e sugeriu que Shen levasse o cavalo com ele. O cara estava com medo de que não o levasse embora e o cavalo poderia roubar o seu bico novamente. O Shen concordou e eles olharam para o cavalo deitado. O ferreiro presumiu que o cavalo provavelmente estava olhando para Shen e se alegrando porque ele decidiu levá-lo para sua casa. Mas esse não foi o caso. O cavalo, com lágrimas nos olhos, insultou seu futuro dono de todas as maneiras possíveis. Mas como o cavalo estava gritando na linguagem do cavalo, o protagonista pensou que isso era realmente o destino e o cavalo estava muito feliz em ver um novo dono. Nesse momento o protagonista subiu no cavalo e o animal se perguntou por que suas pernas não estavam se movendo. Era como se ele tivesse sido esmagado por uma montanha. Shen bateu no cavalo com seu chicote e ordenou que avançasse. O ferreiro se despediu de seu mestre. O cavalo pensou que quando recuperar o seu nível de cultivo, ele vai fazer um cadáver de Shen. Nosso prota podia estar em apuros, como costumava fazer. Enquanto isso, o protagonista estava indo em direção à casa, cantando umas musiquinhas. Eles caminharam juntos e o cavalo pensou que seu companheiro estava ficando cada vez mais pesado. Ele não gostou da música que o prota estava cantando não. Um tempo depois, o protagonista finalmente chegou em casa e percebeu que tinha convidados. Enquanto isso, os convidados estavam conversando. O velho Qin estava claramente doente. Parecia que os seus órgãos internos haviam sido reduzidos a pó. O Jing perguntou se ele estava bem. Então uma das garotas notou que o cavaleiro, que elas esperam há tanto tempo, estava finalmente chegando. Jing pensou que o protagonista poderia estar zangado com ele por ele trazer novas pessoas da sua casa. Então ele pediu a todos que mostrassem seu respeito. Qin cumprimentou Shen com um sorriso no rosto. Ela deu um passo à frente e acenou para ele. Todos os outros estavam atrás dela e ficou muito surpresa ao ver que o tal mestre era o mesmo garoto que havia falhado no seu teste. Nesse momento, Shen se aproximou dos convidados e perguntou o que os trouxe à sua casa. Eles responderam que tinha vindo até ele e Shen imediatamente notou Yin. Ele lembrou que essa garota mais bonita da cidade quando ele conheceu recentemente. Eles se entreolharam surpresos. Yin cumprimentou o cavaleiro com um sorriso e um pouco preocupado no rosto também. Ele a cumprimentou e de volta e perguntou como ela chegou até lá. A King explicou que Yin era sua amiga. Ela disse à amiga que Shen é a mesma pessoa que uma vez a salvou e ela é muito grata a ele por isso. Então ela apresentou eles. Nesse momento, Qin coçou nervosamente sua cabeça meio careca. Qin olhou para o velho e notou que ele estava extremamente pálido. Em seguida, perguntou ao convidado se ele estava bem. O velho hesitou um pouco, estava confuso, que o Sr. Shen se dirigiu a ele como um ancião. Ele perguntou que talvez o protagonista estivesse sendo irônico. Nesse momento, Jing interveio na conversa e tentou explicar que o velho Kun estava muito cansado depois de uma longa jornada. Provavelmente é por isso que ele está tão pálido agora. Mas quando descansar, ficará muito bem. Shen ouviu atentamente o que os convidados tinham a dizer e convidou todos a entrar na casa para que pudessem descansar bem depois de uma longa jornada. Todos entraram em casa e Shen estava pensando nesse momento que Qin deve ser muito forte, já que a sua filha também é cultivadora. O cavalo foi deixado na rua sozinho, mas ele não sabia sobre todos os habitantes deste lugar e pensou que como estava sozinho, agora seria uma ótima chance de escapar do seu novo dono. Mas o seu plano não estava destinado a se tornar realidade, porque assim que estava prestes a ir, ele foi capturado pela videira do dragão. O cavalo é informado que se ele tentasse escapar, ela o enforcaria pelo pescoço. A formiga apareceu de repente e disse que eles já haviam trazido a comida. Ela abriu a boca e olhou para o pobre cavalo com um olhar intimidador. O cavalo estava em grande choque com tudo o que estava acontecendo. Lágrimas até começaram a fluir de seus olhos. O rei imperador tentou pacificar educadamente a formiga, explicando que o dono está em casa agora. O rei tentou explicar ao cavalo que seria melhor para ele se ele ficasse. O cavalo ficou muito surpreso e não esperava encontrar o famoso rei imperador aqui. Ele perguntou que tipo de lugar diabólico era essa casa. O cavalo caiu no chão em uma poça de suas próprias lágrimas. Ele estava pensando de onde vieram tantas criaturas fortes neste lugar. Tudo isso era muito difícil para ele, por isso decidiu que iria apenas dormir. Enquanto isso, algumas coisas interessantes estavam acontecendo na casa. O velho Qin sentou com o rosto carrancudo e olhou para Jing. Em sua opinião, isso desrespeitava o dono da casa, porque eles tomavam chá como se não tivessem bebido nada há uma semana. Nesse momento, Yin aconselhou o pai a experimentar o chá. Ele concordou e levou a xícara até sua boca. De repente, todas suas feridas haviam cicatrizado. Ele pensou que o protagonista o curou para mostrar que o havia perdoado por seu desrespeito. Enquanto isso, Yin olhou para Shen e pensou que ele provavelmente é muito forte. Talvez seja até a pessoa mais forte que ele já viu em sua vida. Nesse momento, Shen pulou da cadeira em que ela estava sentada e disse a todos para descansarem até ele preparar o jantar para eles. King e Jing se lembram do falcão negro perfeitamente cozido e assado que o
protagonista tinha feito. Eles começam a babar imediatamente. Eles se lembravam de seu gosto tão bem que mal podiam esperar que o protagonista cozinhasse. O velho Kim considerou desrespeitoso o fato deles invadirem a sua casa sem um convite, e por isso Shen não deveria preparar jantar para eles. A sua filha pensou que ele estrangularia seu pai se ele não deixasse o cavalheiro cozinhar comida deliciosa para ele, porque ela também queria muito experimentar o que o deus da culinária cozinharia. O protagonista então perguntou aos outros convidados se eles estavam com fome. Jing estava muito zangado com seu velho amigo e pensou como esse cara poderia recusar uma oferta tão maravilhosa como aquela. Mas para não mostrar desrespeito, ele disse que o velho Kim estava certo e que era realmente hora deles irem para casa. Afinal, já era muito tarde e provavelmente estava escuro lá fora. O King fica chateado, e diz que não queria incomodar o mestre, mas pensou consigo mesma que realmente queria ficar aqui e estava pronta para fazer qualquer coisa por isso. O protagonista disse que da próxima vez os convidaria para jantar e pensou que isso significava que ele queria que eles viessem visitá-lo novamente. Shin se lembrou do broche de jade que Jing lhe deu. Ele pensou que deveria de alguma forma lhe dar um presente. Então ele se virou para Jing e disse para esperar um pouco, porque ele queria lhe dar algo. O velho ficou muito surpreso com essas palavras e não esperava que o cavalheiro tivesse um presente para ele. King também ficou tão surpreso quanto seu pai. Nesse momento, Shen trouxe uma enxada que ele fez com suas próprias mãos. Ele disse que se o velho, se ele quisesse, ele daria até para ele. Jing ficou agradavelmente surpreso quando viu a enxada, porque ela era realmente feita perfeitamente. Ele perguntou se podia realmente levá-la. Enquanto isso, o velho Kim amaldiçoou o parceiro por ter tanta sorte, afinal ele também queria aquele presente. Jing ficou muito surpreso que Shen era também muito generoso. O nosso prota responde que o velho poderia simplesmente pegar este presente e em seguida entregou uma enxada. Kim estendeu as mãos e pegou o presente com extremo cuidado. Shen ficou feliz que o velho gostou de seu presente. Depois disso, os convidados finalmente começaram a se dispersar. Shen se levantou e acenou desejando uma boa viagem. Eles acenaram de volta para ele e gritaram que definitivamente o visitariam novamente. Kim implorou ao velho que o deixasse tocar no lindo presente, ou pelo menos cheirar um pouco. Ele garantiu que nunca iria roubá-lo. A filha pediu ao pai que finalmente se acalmasse e tentou afastá-lo do velho, isso o puxando pela manga. Jing não queria que alguém além dele tocasse nesse objeto sagrado e não permitiu que o velho Kim tocasse no presente. Ele gritou que o velho Kim recusou um convite para jantar e acrescentou que eles poderiam comer e fazer um avanço para um novo estágio. O velho Kim tentou se justificar dizendo que o protagonista já havia feito muito e ele não poderia concordar em deixá-la preparar o jantar para eles também. Em seguida, o chefe do clã sagrado perguntou se Jing tinha alguma carne deixada pelo herói, mas ele ouviu uma negação. Todo esse tempo Yin estava pensando na xícara de chá que limpa a tal alma que o nosso protagonista faz, na imagem que leva às outras dimensões e a carne que pode mudar o destino de qualquer cultivador. As cultivações culinárias do nosso protagonista estavam bem famoso. Ela se perguntou se tinha uma chance. Todos caminharam juntos quando se perguntou se Shen tinha uma esposa. Aparentemente ela estava meio interessada. Minutos depois, mais uma vez havia uma luta acontecendo na arena do clã Espada de Jade. Enquanto Jing estava fora, o clã foi atacado novamente pelo clã Sem Bestas. Atrás de Hao estavam os homens amarrados do clã Espada de Jade. Jing estava zangado porque o seu clã foi atacado novamente. O pai e a filha olharam para o seu povo. Jing decidiu atacar e a filha tentou detê-lo, mas já era inútil. Hao convocou um falcão negro e ele estava prestes a atacar os inimigos. Hao disse aos outros que eles não são inimigos e os convidou a se render. Jing disse que dessa vez não seria tão fácil derrotá-lo e com isso ele pegou o palito de dente do protagonista e correu para atacar os invasores. Hao ficou um pouco surpreso com as tais ações, porque agora eles estão tentando destruí-lo com um palito de dente de madeira comum, mas de repente ele percebeu que não era apenas um palito de madeira, era uma arma de primeira classe. Hao estava com medo e viu como seu falcão foi destruído com este palito. Ele não conseguia entender como isso era possível, então o palito voou para ele bem no peito e o cara voou para longe. Jing ficou de pé e olhou para o inimigo quase derrotado. O velho Kim perguntou surpreso onde ele conseguiu esse palito de dente. O Jing ficou com um sorriso no rosto, segurando uma arma de qualidade nas mãos. De repente, o conselheiro do clã das 100 bestas apareceu. Ele perguntou se era verdade que eles tinham o tesouro mais alto. Jing se virou e não sabia quem era. O velho Kim observa que o recém-chegado estava no auge do desenvolvimento e a sua filha ficou surpresa ao perguntar de onde vinham pessoas tão fortes nessas terras. Eles foram instruídos a se render ou ir de base. Jing perguntou se era o mensageiro que estava por trás dos ataques de monstros. Então, ele disse que era o chefe do clã Espada de Jade e não há como ele se curvar a ninguém. Em resposta, Jing ouviu ser chamado de tolo. Eles viram que o agressor tinha uma arma de primeira classe e ficaram com medo. Kim gritou que todos estavam acabados. Nesse momento, um golpe poderoso do inimigo voava para ele, mas Jing tirou um presente recebido recentemente. A enxada absorveu toda a energia espiritual do velho e Jing gritou que a sua energia espiritual não era suficiente. Então ele pediu ao velho Kim para ajudá-lo. Logo, o velho Kim e as duas garotas pegaram a enxada. O inimigo ficou surpreso com isso, porque essa
essa enxada era uma arma de classificação imortal. Ele estava com medo. Jing gritou e jogou a enxada em seu inimigo. O inimigo voou para longe e foi derrotado. Todos deram um suspiro de alívio, dizendo que eles tiveram sorte de receber um presente do mestre. Eles caíram de joelhos e não conseguiram recuperar o fôlego. Jing se alegrou, pensando que o protagonista tinha se preparado. O presente, pensando exatamente nesse momento. Sua filha perguntou se isso podia realmente ser verdade. Ele presumiu que Shen também havia dado palito de dente para ajudá-los a superar essa crise. Então havia algum sentido em tudo isso. Ele segurou a enxada no ombro e falou sobre isso com os outros. Kim perguntou qual era o significado oculto e todos estavam olhando para o velho, esperando que ele respondesse a pergunta. Jing levanta a enxada acima de sua cabeça com as duas mãos e gritou que o Senhor queria que ele cultivasse sob esses céus e cultivasse todos os seres vivos. Todos olharam surpresos para o velho. Claro, eles não entenderam muito o que eles haviam dito, mas acharam que parecia legal. Jing pensou que o protagonista estava usando o céu e a terra como uma peça de xadrez, e eles são todos figuras diferentes em seu partido. Todos de uma vez foram tomados pelo desejo de se tornarem peões de um mestre tão poderoso. O Sr. Kim correu e agarrou Jing pela perna, implorando para ele não se esquecer de sua família, porque eles também querem se tornar peões do mestre. Jing garantiu que ser um peão do Senhor é difícil, não é tão fácil quanto parece, e eles não estão prontos para isso ainda. Mas Jing os tranquilizou dizendo que não se preocuparem, porque se continuarem trabalhando duro, o Sr. Shen também os reconhecerá. Kim admitiu que provavelmente ainda estava ficando fraco demais, e disse que faria o possível para se tornar uma pessoa melhor e ser um peão digno de Shen. King disse que ficaria em primeiro lugar ao lado do mestre. Jing acreditava que o herói pretende que ele cultive todas as criaturas vivas, então resolveu começar com a seita de 100 bestas. Gritos podem ser ouvidos na multidão. No dia seguinte, Shen estava montando seu novo cavalo, mas o cavalo gostaria muito de bater no novo dono com o casco. Shen estava distraído amarrando a cerca. Assim que o cavalo tentou levantar um pouco a pata traseira, ele instantaneamente sentiu os olhos de todos os moradores locais sobre ele. Eles olharam para ele ameaçadoramente, como se disserem que era melhor para ele não tocar em seu mestre. O cavalo respondeu que estava apenas aquecendo e eles deveriam relaxar. O senhor olhou para o seu novo residente e disse que nenhum dos seus animais eram preguiçosos. Então atrelou a carga a um cavalo e o fez carregá-la. O cavalo estava pensando como ele chegou a isso. O coitado só queria ir para casa. De repente, ele sentiu a carga muito confortável e notou todas as suas feridas cicatrizando. Além disso, a sua força perdida estava voltando para ele novamente. O cavalo começou a gritar alto e o protagonista ficou sem entender o que estava acontecendo. Ele pensou que seu cavalo poderia estar com raiva, ou talvez ele fosse apenas uma vaca em uma vida anterior. O cavalo corria em círculos no chão e pensava que nenhuma vaca se comparava a ele. Shen viu que o cavalo parecia gostar de trabalhar, mas não estava chegando a lugar nenhum. Ele nem tinha forças para arar. Agora o cavalo queria provar que era forte e decidiu que precisava comer para engordar. Ele parou e começou a comer a grama verde no prato. O Shen olhou para o cavalo e pensou em como era fácil criá-lo. Ele achou que deveria agradecer ao ferreiro por dar este cavalo. Enquanto isso, o animal sentiu 10 vezes mais energia espiritual na grama do que no precioso néctar. Bai correu até o protagonista Siduano, que havia convidado novamente. Shen foi olhar e deixou o cavalo sozinho. A despedir, ele disse ao cavalo que se ele arasse bem este campo, ele receberá uma deliciosa grama verde como recompensa. O cavalo se alegrou com a ideia da grama verde e decidiu que tinha que arar muito para provar ao seu mestre que ele era o melhor de todos. Ele deitou e começou a dizer que toda a grama deveria ir apenas para ele. O corvo, circulando pelo campo naquele momento, pensou que este cavalo havia enlouquecido completamente. Shen viu os convidados e eram os mesmos velhos conhecidos que haviam visitado sua casa antes. Jing perguntou se eles haviam perturbado acidentalmente o cavalheiro. Shen respondeu que estava tudo bem, porque ele não tinha muito trabalho a fazer hoje, exceto cuidar do campo. Jing admirava o cavalheiro, pensando que ele realmente era uma pessoa incrível, e disse a si mesmo que definitivamente deveria se tornar o seu peão. Shen então perguntou aos convidados por que todos se reuniram novamente. Jing disse que tinha vindo agradecer ao cavaleiro pela enxada que lhe foi dada, porque realmente acabou sendo muito útil e de excelente uso. Shen riu, dizendo que é uma enxada muito comum e não há necessidade de agradecer. Nosso garoto coça desajeitadamente a parte de trás da cabeça e pensou que todas as pessoas eram tão educadas e pareciam muito legal para ele. Então ele imaginou em sua mente uma imagem de si mesmo, segurando a bela King em seus braços e tocando suavemente seus lábios. Shen pensou que seria muito bom e sorriu com seus pensamentos. Nesse momento King disse que eles encontrariam com ele no caminho, isso para ele, e o convidou para dar uma olhada no animal. Shen concordou alegremente. Jing pensou que Shen havia notado que esse pequeno animal era uma besta divina. Ele olhou para o cavaleiro e ficou emocionado com o quão fofo ele parecia com esse pequeno coelho na sua seita. Mas na verdade, os pensamentos do protagonista não eram tão fofos quanto Jing pensava. Ele disse que só queria pegar alguns pequenos animais para reprodução e eles acabaram de lhe trazer um. Ele ficou feliz com isso e agradeceu sinceramente aos seus convidados por tal presente. King disse que este coelho é muito obediente e não vai fugir para lugar nenhum. Seu pai olhou para ela com medo, imaginando se isso era um
indício de alguma coisa. O protagonista colocou o coelho na grama e começou a acariciá-lo. O coelho pensou que seria melhor se ele não acariciasse sua cabeça, porque é muito agradável. Logo Bai sentiu um cheiro muito delicioso e veio correndo. O coelho adormeceu e foi deixado para dormir na grama. De repente, ele se virou e viu um enorme cachorro branco na frente dele. O coelho estava tão assustado que seus olhos se arregalaram e ele acabou pulando. De repente, o rei imperador levantou o coelho e perguntou assustado o que estava acontecendo ali. O coelho estava com medo muito grande da árvore, falando com aquele rosto. Neste momento, Shen estava na cozinha, oferecendo a seus convidados para compartilhar uma refeição com ele, já que eles já haviam vindo de qualquer maneira. As meninas correram para Shen e se ofereceram para ajudá-lo a lavar os ingredientes para os pratos. O velho Qin se ofereceu para ajudar a preparar os ingredientes. Jing também se ofereceu para ajudar a acender o fogo. Todos foram preparar uma refeição juntos. Shen ficou um pouco chocado e, ao olhar para os convidados, pensou que eles eram como uma família muito unida. Nosso garoto pediu para Qin ter cuidado, porque a faca é muito afiada. O velho olhou para a faca que deveria usar e ficou surpreso ao ver que era uma arma lendária. O protagonista diz ao velho que ele poderia usar um isqueiro para o fogo. Em seguida, um isqueiro e mostrou como usá-lo corretamente. Jing e Qin olharam para o item e pensaram que era como uma chama secreta que poderia fazer os mares inteiros ferverem. Eles olharam para o isqueiro como algo excelente e ficaram horrorizados com o pensamento de que tal coisa existe nesse mundo. Eles se sentaram e admiraram o isqueiro aceso. Seus rostos expressavam todo o seu amor. Shen achou essa visão bastante estranha, porque grandes guerras estão acontecendo em seu continente e esses velhos estão surpreendidos pelo fogo de um isqueiro muito comum. Enquanto isso, as garotas admiravam que a água da torneira na casa do mestre estava cheia de energia espiritual. As meninas observaram o fluxo e pensaram que essa água era milhares de vezes mais pura que a água da fonte sagrada. Apenas um gole permitirá que você encontre a paz para um lar. As meninas desfrutaram desta água maravilhosa. Elas pegaram a água em suas mãos e admiraram seu frescor e doçura. Em seguida, beberam e sentiram uma poderosa energia espiritual dessa água. De repente, o protagonista veio até elas e pediu desculpa às meninas por terem que interromper o prazer de sua água limpa. As meninas apertaram a mão uma da outra e pensaram que Shen ia ficar bravo com elas pelo que haviam feito lá. Na verdade, Shen não estava zangado com essas meninas não. Ele só achava que os habitantes locais eram pessoas realmente muito estranhas e sugeriu que as meninas fizessem um chá por enquanto. Depois de 30 minutos de cozimento, a comida estava pronta. Nosso garoto parecia simplesmente incrível com uma frigideira em suas mãos e as meninas não conseguem parar de ser tocadas por isso. Elas olharam para o cavalheiro e não conseguiram desviar o olhar. O seu prato estava cheio de energia taoísta e as garotas pensaram que era um prato divino. Depois de algum tempo, o jantar acabou. Todos os pratos foram lavados e era hora de ir para casa. Shen ofereceu às meninas para acompanhá-las, mas ambas recusaram, dizendo que já haviam lhe causado grandes transtornos. Enquanto o protagonista estava conversando com as minas, seus pais ainda estavam em casa. Qin não conseguia tirar os olhos da magnífica faca e no suporte de madeira. Jing tentou persuadir o velho Qin a parar, mas ele não conseguia se afastar da faca. Shen notou que o chefe do clã sagrado gostou desse item de cozinha e mandou ele ficar. O velho Qin ficou surpreso e olhou para o mestre com lágrimas nos olhos. Ele ficou tão emocionado com o presente do prota que pegou a faca nas mãos e correu para agradecer ao cavalheiro. O protagonista recuou um pouco para se proteger e disse que não havia nada demais com isso. O Shen pensou que já que as meninas haviam trazido para ele um coelho de jade, ele também deveria agradecê-los de alguma forma. Os três estavam parados na rua e o cara coçando o pescoço desajeitadamente estendeu a mão e deu às meninas 2 lenços, dizendo que esse presente era para elas. As meninas estavam um pouco confusas e também muito animadas. Elas olharam para os lenços e King lembrou que normalmente os mortais davam lenços para aqueles que eles amam. Ela pensou que talvez o cavalheiro tivesse sentimentos por ela e decidiu que iria mostrar as suas sérias intenções. Estava rolando alguma coisa ali aparentemente. Por outro lado, Yin também achou que o protagonista gostava dela e se convenceu que nunca deveria desistir. As meninas olharam para os lenços que tinham acabado de ganhar e cada uma delas estava pensando em alguma coisa. King olhou para o nosso garoto com um sorriso no rosto e agradeceu sinceramente. Yin também olhou para Shin com um sorriso entusiasmado e disse que este lenço é simplesmente lindo e está muito feliz com isso. Depois de algum tempo, todos os convidados foram para casa. Shin foi deixado sozinho em sua grande casa. Ele pensou em como elas se alegraram com lenços simples. Enquanto isso, no quintal, o coelho ainda dormia na grama verde. Uma pequena borboleta azul pousou sobre ele e o coelho imediatamente acordou com seu toque. Ele estava muito assustado e pensou que precisava correr o mais longe possível de lá. O animal estava correndo tão rápido que ele nem percebeu que o dono bateu em sua perna. Ele se virou e correu na outra direção, gritando que não poderia ficar lá ou seria comido por esses terríveis monstros. Com lágrima nos olhos, ele começou a correr novamente, mas o protagonista veio até ele e perguntou o que havia de errado. O pobre coelho pensou que realmente não queria ser comido. Shin o levantou ao nível do seu rosto e disse que ainda estava com fome. Talvez ele devesse cozinhar um arroz com carne de coelho. O coelho estava chorando de medo e o protagonista
jornalista perguntou se o animal tinha alguma última palavra. O animal grita que era apenas um coelho inofensivo. Ele agarrou a mão do mestre com as suas duas mãos e seus olhos davam até pena. Shen pensou que não poderia comer um coelho tão fofo, então ele disse que a próxima vez que o coelho tentar ir de base, ele não o ajudará. Nesse momento, o herói pegou um curativo do kit de primeiros socorros e enrolou na cabeça do coelho. O animal olhou para o dono e pensou em como ele era gentil. O dono deu um tapinha na cabeça do coelho e foi verificar também o cavalo. E o coelho foi deixado sozinho novamente e pensou que o espírito de sua mãe o havia trazido ali. Bom, ela realmente sente falta da sua mãe. E é isso, pessoal. Se vocês quiserem a continuação, comenta a parte 2 aí nos comentários. Obrigado por assistir, tamo junto, falou e valeu.